Fala, nação, estamos de volta novamente. Pessoal, vamos ver aqui a reação do Thiago Leifert, né? Vamos ver também a reação aí da mídia, né? Que eles estão falando aí da classificação do Flamengo. Querendo ou não, é assunto. Flamengo classificado, muita gente se preocupa, até porque é um time, né, time de decisão. Ontem foi um jogo dificílimo, mas eu acho que agora para frente, o Flamengo vai jogar, acho com mais, dá mais 100%, né? Que agora está nas semifinais. Agora dá para se entregar muito mais, que agora já está perto de chegar aí no título, agora tem que ser tudo ou nada. E a mídia, entre aspas, né? Ficam meio preocupadas. Vamos ver o Thiagão Leifert aí falou sobre isso aí. O jogo entregou entretenimento, uma eliminatória em que o Flamengo deveria ter construído um resultado no jogo de ida. A gente falou bastante sobre esse jogo de ida já na semana passada, os erros de arbitragem, até a imposição que o Flamengo reduziu no segundo tempo no jogo de ida, e o jogo de volta estava vivo. E passou a ser um jogo mais desconfortável, talvez mais do que a gente imaginava. O Flamengo teve controle da bola, mas não teve controle das oportunidades de gol. Não criou tantas chances assim. Não mesmo. O Rossi também não precisou trabalhar muito, mas como é o mata-mata, como é uma Libertadores, às vezes isso é fatal. Aí talvez acho que a grande chance do Flamengo no jogo, né? Tirou com a panturrilha, ia ser gol do Pedro. Acho que o nem Muslera pra deu lá uma bater, rateada nem na pra lá saída de bater na bola. mão, né? Nem pra lá ter a dignidade de bater na mão do atleta. Nem isso. Nem Sim, na mas mão bateu. no fim, assim, o Estudiantes até ficou meio sem forças no segundo tempo e teve o gol anulado, mas assim, estava muito impedido. E foi com a arma que o Estudiantes tentou castigar o Flamengo o jogo Bola inteiro. na trave do Saul. Teve essa também, Canete. Teve a bola na trave do Saul. Primeiro tempo foi Teve, bom, pô. com defesa do Muslera, um leve desvio. Foram os dois chutes do Saul, né? As outras ameaças aí do Flamengo. Mas, olha aí, né? Golaço, tá? A bola Você falou, alta. foi falha do Rossi. Falaram, não, foi tudo bem, ele demorou pra reagir, talvez, mas pô, o cara pegou bonito demais na bola. É o 13, né? O Benedetti. Pegou bem na O bola, Rossi pegou bonito, pô. O Rossi admitiu que falhou, ou poderia ter feito Ele melhor. demorou, mas puta Mas gol é isso, foi um bonito, cara. chute muito feliz. Foi um lance de enorme felicidade do Estudiantes, que também não criou tanto assim. O jogo foi para os pênaltis porque o placar estava vivo, né? O agregado. E o mata-mata tem disso, né? Se você demole, cara, um lance já é suficiente para causar todo um estrago. Mas foi isso, o Flamengo vai precisar lidar, talvez, na semifinal, tá aí o gol anulado. Gol anulado por impedimento. Coitado, e o menino depois foi quem perdeu o pênalti, né, meu? Como mata-mata é cruel, coitado. Ele nem, acho que nem atacante é, né? O 13. O que ele é, o Benedetti? Não olhei a posição dele, mas não é atacante, não. Ele deve ser meia, o volante. E ele chega lá 2 vezes, faz 2 gols, um anulado, e depois ele vai e perde o pênalti. O Léo Ortiz disse que ficou olhando para o banco toda hora até que alguém sinalizasse que estava impedido, que ele estava assim, né? Porque poderia ter acontecido justamente isso. Um jogo banal, né? Em que o Estudiantes não jogou tanto, que o Flamengo não jogou tanto, e bum, 2-0, Flamengo eliminado. Ele é volante, né? O Pedro tá dizendo que ele é volante aqui. É volante, né, gente? Ele não é volante, atacante, não. É volante. É volante, cara. Jogou uma baita partida que ele fez. Ele jogou super bem. Fez 2 gols. Aí ele vai lá e, coitadinho, perde o pênalti, cara. Um dos pênaltis perdidos foi dele. E vamos falar dos cobradores do Flamengo. Que coisa absurda. Mano, faz tempo que eu não vejo uma série. A cobrança do Léo Pereira foi sacanagem. Vai ser a próxima, eu acho, né? É depois da do Carrascal. A do Léo Pereira foi a melhor da história do futebol. Não, foi, cara, é um absurdo aquela cobrança do Léo. Ela entrou na bochecha da rede em cima com. Aqui, essa aqui, ó. Olha onde ela entrou, bicho. Impossível defender. Que é isso, cara? Impossível defender. Olha só. Ela entrou na bochecha da rede, subindo no ângulo. Foi um golaço de pênalti. Todos bateram muito bem. Olha Jorginho, no estilo dele. Luiz Araújo, Carrascal e o Léo. Né? Todos bateram muitíssimo bem. Não ela entra lá na bochecha, meu. E aí o Rossi brilhou nas cobranças de pênalti e o Mengão está classificado. Sobre o jogo do Flamengo, que a gente sempre falando, eles caem de rendimento no segundo tempo. Ontem não deveria acontecer, porque eles não correram tanto. Não foi um primeiro tempo de pressão, igual eles fazem lá no Maracanã, e depois o time tem uma queda de energia no segundo tempo. Não foi o que aconteceu. O jogo estava eles estavam até um pouquinho mais atrás, até deixando
o Estudiantes vir mais com a bola pelo conforto do resultado. A gente ficou com aquela sensação de que o Flamengo perdeu no Maracanã ou empatou, mas foi 2-1 no Maracanã ainda. Poderia jogar no contra-ataque ontem, né? Mas para mim o que aconteceu ontem foi que individualmente os caras estavam muito abaixo. Não sei se vocês acharam isso também. Eu achei que os jogadores do Flamengo ontem não estavam bem. Achei que o Pedro não estava numa noite inspirada. O próprio Samuel Lino, assim, ele numa noite não inspirada ainda é um grande jogador, mas eu não achei que ele estava bem. E de novo, 4-3-3, 2 caras abertos para driblar, é fácil de marcar muitas vezes quando o cara não está bem. Então se você abre o Plata de um lado, você abre o Samuel Lino do outro, e você dobra a marcação em cima deles lá com 2 caras que têm mais ou menos noção e jogando em casa, é fácil de marcar. E ontem foi o que aconteceu. Abre a bola na ponta, cisca, escanteio. Abre a bola na ponta, cisca, toca para trás porque não tem opção. Abre a bola na ponta, tenta colocar na corrida, perde a bola. Então, esse é uma jogada muito óbvia. Se você fizer um 4-3-3 contra o time abaixo de você na tabela do Brasileirão, jogando no Maracanã, beleza, Samuel Lino vai botar na frente e ninguém pega. Mas esse jogo me pareceu difícil. E achei que o Felipe Luiz demorou para reagir na quantidade de vezes que o jogo me parece que saiu do controle no segundo tempo, que o Flamengo foi para cima, tomou um gol de contra-ataque e, assim, por que o Flamengo queria tanto ir para cima? Eu não conseguia entender por que o Flamengo estava... O Flamengo parecia que estava perdendo o jogo de 3-2 e não estava perdendo o jogo de 3-2. O jogo estava empatado. Os caras estavam jogando em casa. E eu não entendi por que o desespero do Flamengo. O gol que o Flamengo toma é um gol de desespero. É como se o Flamengo estivesse perdendo o jogo precisando do resultado. Vocês não sentiram isso, chat? Tá falando do segundo gol anulado. Sim, do gol anulado do Benedetti. Por que o Flamengo estava lá na frente nesse desespero todo para fazer o gol? Parecia que estavam perdendo no Maracanã, sabe? Assim, eu acho que eles estavam com uma outra... Eles não estavam na realidade do jogo ali. Foi o que eu senti do Flamengo no segundo tempo. Se expondo muito. Para quê? Chamou a atenção o fato de o Felipe ter feito 3 substituições, né? Não usou todas. Isso porque o Jorginho também estava voltando de lesão. Jogou um primeiro tempo bom, mas depois caiu bem no segundo tempo. Mas jogou um primeiro tempo bom. Não, eu tô contigo. As individualidades não funcionaram. Acho que o Pedro sai muito cedo. Eu teria colocado o Bruno Henrique bem abaixo. Bem antes. Você teria? Eu teria colocado o BH antes. Eu não sei, porque o BH, cara, tá vindo numa sequência também. Não vou dizer que tem relação com julgamento, nada disso. Mas o BH não vem sendo o substituto ideal do Pedro. Acho que no ano inteiro. Ele apareceu contra o Inter nas oitavas, fez um gol importante no Maracanã, mas no geral, em nível de jogo, o BH está tendo dificuldades. Como o 9, né? Porque o BH também não é exatamente um 9. Lá em La Plata, viu ao vivo a classificação do Flamengo, esteve lá com uma cobertura extensa, mostrando coisas do estádio, torcida e tudo mais. Então, Mauro, a minha pergunta é, ontem teve mais sorte do que juízo ou também não é tanto exagero assim? E por que o Flamengo quase caiu? O que aconteceu de errado? Esse é o perigo que ele viveu ontem? Pode servir de lição daqui para frente? Bem, eu acho que são 2 análises. Uma é do jogo, né? O jogo do Flamengo foi ruim, o time não competiu como tem que competir. O próprio Felipe Luiz, na coletiva, falou sobre a expressão dele, né? Como esses times argentinos, nessas circunstâncias, mesmo sendo tecnicamente inferiores, cobrem uma área tão grande do campo, ou seja, os caras correm mais, os caras fazem cobertura, ganham duelos, disputam na velocidade, levam a melhor muitas vezes, porque os caras jogam o jogo da vida. Isso faz diferença. Essa é uma competição peculiar na qual equipes se superam. E você muitas vezes acaba tendo surpresas por conta disso. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando no Campeonato Carioca contra um pequeno. O Pedro, que está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho, foi uma coisa terrível. Molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. O Facundo Rodrigues, aquele do lance polêmico do Maracanã, conseguiu fazer uma cobertura excelente, mandou para escanteio, ele estava na pequena área em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo, né? É ele que perdeu o gol domingo na pequena área contra o Vasco, ele que perdeu um gol
que colocou o Flamengo nessa situação de não ter uma vantagem mais ampla diante do adversário aguerrido, com uma estratégia muito clara e que se superou em campo e venceu o jogo. O Estudiantes venceu a partida. Então a atuação foi muito ruim. Mas a classificação é discutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem, o que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0, virou um 2-1, com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta, né? Então tem um contexto da classificação, para mim, indiscutível, mas o que aconteceu ontem foi uma demonstração de que o Léo Ortiz, que a gente está vendo aí na foto também, uma pior atuação do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, jogou muito mal, os zagueiros não jogaram bem, o Léo Ortiz acho que foi o pior dos dois, né? O que segurou foi o Saúl, excelente no meio campo, o Jorginho com dificuldade por conta da falta de ritmo, mas acho que não chegou a comprometer, errou alguns passos que ele não costuma errar, mas acho que não comprometeu. E até na coletiva eu perguntei para o Felipe Luiz sobre a lição que ele aprendeu ontem, em função de ser um técnico ainda sem experiência, menos de um ano como treinador, e que ainda precisa amadurecer rápido, não tem jeito, amigo. Ele tem agora um mês aproximadamente, pouco menos, né, para o primeiro jogo contra o Racing, no Rio de Janeiro, o mesmo roteiro, e depois, se classificar, terá um mês aproximadamente até a final. Então tem intervalos grandes até lá, né? Até por isso, para você querer plagiar o Trajano já plagiando, a enquete é patética, porque não vale nada você falar hoje quem é favorito, porque ao mês muita coisa acontece, o jogador se machuca, quem está em boa fase fica em má fase, técnicos vêm e vão, você não sabe o que vai acontecer. O Racing mesmo tem um jogo domingo contra o Independente, tem um jogo na semana que vem contra o River na Copa Argentina, pode vencer, pode perder, enfim, a gente não sabe, o Flamengo vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Corinthians, né? O Palmeiras tem os compromissos dele também, então muita coisa acontece até lá. Mas ontem foi de novo uma lição que eu não sei se o Flamengo aprendeu, porque há uma crônica dificuldade desses jogadores, os que estavam há mais tempo, e até de quem chegou, de entender as peculiaridades dessa competição. Então a classificação, acho que para mim não tem discussão, pelo que foi o conjunto da obra, mas ontem a atuação foi muito ruim. E o primeiro tempo, essa é a lição principal. Do Rio de Janeiro, o Flamengo jogou muito bem, uma das melhores atuações do ano, muito superior, aniquilou o adversário, mas só fez 2 gols. Um deles porque o seu Pedro resolveu fazer uma graça diante do goleiro. O Pedro, que também, na semana passada, deu passo de letra. Ontem o Medina meteu um passo de letra também. Você pensa, ele estava 1-0. Não era hora ainda para o Medina, mas você vê que estava engasgado. Alguém acha que o jogador do time argentino encarou como natural aquela gracinha? Os caras não gostaram. Você dá um anabolizante para o adversário, emocional. E o Estudiantes jogou com uma estratégia muito clara para tentar achar o segundo gol, fez, estava impedido, mas centímetros para cá ou para lá, poderia ter se classificado o time argentino. No estádio, né, a torcida, ela vinha muitas vezes junto com o time. Agora, contra o Racing, a tendência é ser mais difícil se o Flamengo não fizer a boa vantagem no Rio de Janeiro. Porque o Racing é um time, na minha visão, melhor que o Estudiantes, é um time que se entrega ainda mais, chuta, é um time que abriu, chuta o tempo todo para o gol, e tende a ser um adversário mais complicado para o Flamengo se repetir o tipo de atuação que teve ontem e não carregar uma vitória ampla para a Avejaneda, aí vai passar pelo mesmo drama que viveu ontem, na minha visão, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Mas tem o outro lado, Libertadores, noites de Libertadores, tem um monte de clichê também aí, né? Nessa hora, o importante para o Flamengo, no buraco que ele se enfiou, ele tinha que sobreviver. Ele tinha que se salvar. Ele se salvou. Já temos várias histórias de times que fazem isso e conseguem depois o título no final. Mas tem que aprender as lições. Elas foram, de novo, esfregadas na cara dos jogadores e todos do Flamengo. Bem, Juca, você Só um ainda minutinho, juntar o Luciano com o Pedro da goleada, né? Tá. Um amigo meu mandou uma mensagem boa. Se o Luciano tentasse fazer um gol contra de propósito ontem, ele não conseguia. Ô, Juca, você ainda tá na vibe o Flamengo é o super favorito para ganhar tudo e tal? Não. Tá. Perguntou, eu respondi. Desenvolva. Você quer que eu Vou falar do jogo de ontem. O Mauro fez Sim, o Flamengo ontem me decepcionou por todas essas razões que o Mauro citou. Não parecia que o Flamengo estava jogando uma classificação para a semifinal da Libertadores. Tendo um time muito melhor que o Estudiantes, não foi capaz, embora tenha dominado o jogo, né? O goleiro, o veterano goleiro do Estudiantes trabalhou muito pouco. E na hora dos pênaltis não trabalhou tão bem como trabalhou o Rossi.
Então eu fiquei decepcionado. E embora o Palmeiras não tenha feito contra o River Plate também uma atuação a exemplo dos 3 jogos anteriores, e que o placar tenha sido enganoso no fim, mas o Palmeiras me parece num momento melhor que o Flamengo. Agora, é claro, como disse o Mauro também, daqui o mês, eu também acho patética a sua. Muito Como é bom. que é? Opa! Entendeu? Tá vendo? Não estou sozinho, não. Não Né? faço a menor ideia. E te digo mais, não exclua a LDU. Você exclui a LDU? Eu excluo. Eu não excluo. Pelo que a gente viu, a gente não sabe o que vai acontecer. Até lá, se machucou o Flaco, o Vitor Roque, o Palmeiras desmonta. Mas pelo que a gente viu, eu acho que o Palmeiras passa da LDU. Não, mas a pesquisa não é para que vai ser campeão, né? Sim, eu Você também teria que acho. passar pelo Palmeiras e também passar pelo acho que Flamengo passa. rápido. Mas excluir por excluir, assim, nessa fase de mata-mata de Libertadores, eu não excluo nada. Agora, nesse momento, o Palmeiras está melhor. E os 3. O Mauro foi ver o Racing também, não? Não, Mauro? Não foi. Foi Não, para o não deu jogo- tempo. Eu para o- cheguei na Argentina terça-noite, o jogo foi 7 da noite. Tá. Porque onde eu me enganei, mas me enganei redondamente nas minhas previsões, e faço aqui homenagem ao Arnaldo, que em nenhum momento acreditou que o São Paulo pudesse reverter. E, de fato, a atuação do São Paulo ontem, desde o início, foi dessas de te fazer não acreditar, porque com 3 minutos perde o gol que perdeu, depois perde de novo. Não, realmente hoje é isso. O Luciano nem gol contra, se quiser fazer, vai fazer. Onde eu errei? Eu achava que era mais simples possível. Então aqui é por isso que está no Brasil, sabe? Se combinam. Mas fora isso, foi tudo bem. E o gramado é bom, o estádio dá condições, Pois é é. um estádio para 32 mil torcedores, a torcida fica próxima, mas não fica tão em cima. A arquibancada é um pouco mais alta em relação ao campo, então o torcedor fica uma certa distância. Agora, jogaram algumas coisas em jornalistas brasileiros, jogaram algumas coisas nos jogadores do Flamengo, mas nada muito grave, não. Entendeu? Então, é Libertadores, não é Champions League, né? Essas coisinhas, entre aspas, vão acontecer. Mas não foi nada grave. O Flamengo teve a condição de jogo e o árbitro foi muito bem. Só fez uma coisa que eu não entendi, foi ele obrigar o Léo Pereira a sair de campo, quando ele já estava bem e de pé, numa bola parada no escanteio na área do Flamengo. Você não tira um zagueiro numa hora daquela. Ele ficou em pé à beira do campo esperando para entrar. Nem foi atendido fora do gramado. Só isso que foi, acho, uma decisão equivocada do Piero Mazza. No geral, o chileno apitou o jogo Eu também muito gostei. bem. O gol estava impedido, enfim. Também gostei. E a gente viu aí que a semana antes do jogo aí, o Mauro César tinha criticado duramente aí a arbitragem, né? E o Mauro César tinha criticado duramente, né? O chileno, mas já falou que já tinha errado, que errava bastante, mas ontem, graças a Deus aí, o cara apitou bem, foi honesto, né? Na questão Agora tem um VAR, né? Se não tivesse o VAR, meu amigo, às vezes o VAR atrapalha, mas às vezes eu acho que é relativo. Vai também da visão do humano. O VAR, não é que o VAR atrapalha, são os humanos mal intencionados que atrapalham a tecnologia, né? Em vez de usar a tecnologia para o bem, acaba usando para beneficiar outras pessoas que não deveriam ser beneficiadas. A questão do Flamengo, como o Mauro César falou, Pedro, não só o Pedro, né? Eu acho que o Flamengo em si não jogou bem, mas venceu, né? Passou nos pênaltis aí, está classificado. Para mim, o que importa é isso. Como torcedor, né? Como um cara que admira o Flamengo, o importante é estar classificado. O resto a gente corre atrás depois, né? Mas parabéns aí ao Flamengo. Mais uma vez que mostra, né, o seu tamanho. Agora, assim, eu só acho ainda que o Flamengo tem que chutar mais bolas pro gol. Fica querendo fazer muito gol com toque e não chuta. Tem que chutar. Tem que chutar de fora da área, tem que arriscar mais, chute de longa, média distância, né? Com a Arrascaeta, com o Saul, chuta bem, né? O próprio Jorginho. Arriscar às vezes também, porque às vezes você chutou na bola pro gol, a bola desvia, né? O cara, você vê, o Léo Ortiz também, né? O zagueiro, né? O canhotinho também, né? O Léo também, o outro Léo também chuta muito forte, muito bem. E ontem foi um jogo, o Arrascaeta também ontem não jogou nada. Tem que falar, não jogou nada. Não jogou nada. Praticamente o jogo que o Estudiantes conseguiu, velho.
colocar aquele ritmo deles, né? E jogada aérea, raspar de cabeça, jogo físico. Mas o Flamengo se classificou também porque teve seus méritos também, mesmo sendo abaixo do que a gente esperava, do que a gente espera. Mas, pô, dizer que, assim, não posso chegar aqui com o Pedro, pô. O Pedro não jogou nada, só o Pedro. O time todo não jogou bem, pô. O time ganhou, mas não foi um jogo que a gente espera do Flamengo. Essa é a minha visão. Não há o Pedro, o Arrascaeta. Não, o time todo não jogou bem. Quando o time todo não vai bem, a gente já sabe, né? Até a zaga, ontem, se a gente for olhar, teve bolas aéreas que deixou a desejar, né? Diante do Carrilho, né? Que é um cara que usa muito bem a jogada aérea. Beleza? Obrigado pela companhia de vocês. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, pessoal, porque o YouTube não está entregando mais nada aqui do canal. E aí fica difícil, né? Já até falei que a gente vai começar outro canal. Já temos feito outro canal, porque esse aqui, quando eu comprei esse canal e o dono não tinha excluído o vídeo, e aí, meu amigo, é difícil demais manter isso. O YouTube não gosta que a pessoa exclua vídeo, e aí o canal tá bem ruim. A gente vai ver o que a gente faz aí, beleza? Mas vou deixar o link para vocês de outro canal meu que a gente vai fazer. Deixar aqui na comunidade, quem quiser se inscrever lá para dar uma força, já agradeço.